Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Hoje, infelizmente, eu trago uma terrível notícia. Quando eu estava me preparando para produzir os vídeos da lição bíblica da Escola Dominical, a nova revista, tá? A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quando eu estava estudando esta lição, refletindo sobre isso, veio a mim uma triste e terrível notícia. Talvez você não venha entender bem, tá? No seu visor, neste vídeo, você está vendo aí o símbolo do comunismo, tá? E um Cristo crucificado. São coisas totalmente opostas. Eu vou tentar fazer uma explicação muito rápida e eu desde já peço que vocês venham assistir outros vídeos relacionados a este tema, que é a refutação ao socialismo e em defesa do conservadorismo de viés político. Pois bem, o que está acontecendo no mundo neste exato momento é de grande preocupação para a igreja, principalmente para os verdadeiros cristãos. Jesus, eu quero convidar você a abrir, primeiramente, ver alguns textos bíblicos, principalmente em Mateus, capítulo de número 7, depois do capítulo 24. Se você prestar atenção, Jesus sempre está ensinando, corrigindo, ajudando, auxiliando, fazendo sinais, se identificando, se revelando, mas ao mesmo tempo ele sempre volta a um tema central: os falsos profetas. Jesus nunca deixou de um momento ou outro dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Ele pregava o evangelho do reino, o evangelho dos céus, pregava o seu retorno, a sua morte, a sua ressurreição, a segunda vinda e assim por diante, mas sempre ele batendo na tecla: cuidado com os falsos profetas. É o que está acontecendo hoje. Muitos cristãos bíblicos não estão mais preocupados com os falsos profetas que chegam no púlpito da igreja, que vão no ano das eleições, meses antes das eleições, na TV, nos rádios, e manifestam as suas ideologias políticas e se intitulam pastor, evangelista, pastora, bispo e assim por diante. Mas no pano de fundo, por trás da cortina, eles têm diversas ideologias chamadas comunismo, que pode ser ideologia de gênero, pode ser o próprio socialismo, pode ser filiação à esquerda, pode ser o neonazismo, pode ser também a teologia da libertação e assim por diante. Pelo que os estudiosos especialistas do tema dizem, existe cerca de 50 ideologias que vêm desse sistema que se baseia em Karl Marx. No final do vídeo eu vou passar alguns livros que vai me ajudar a combater esta situação que eu vou apresentar a vocês. Quero dizer que o novo evangelho do anticristo foi feito. O novo evangelho do anticristo acabou de ser feito, escrito por um papa e por um líder comunista ateu. É o que eu tenho trazido no meu tema de mestrado em escatologia, que o anticristo usa a ideologia comunista de Karl Marx junto com um certo elemento da raiz judaico-cristã para conquistar o globo terrestre. E antes disso ele dissemina suas sementes, seu veneno aos poucos, mas depois do arrebatamento será 1 milhão de vezes pior. Vamos entrar no texto bíblico para depois eu mostrar aqui um fato, uma manchete, uma notícia que vai deixar você, no dia de hoje, triste, mas ao mesmo tempo fortalecido, porque a Bíblia já nos adverte contra esse sistema comunista, socialista, enfim. Mateus capítulo 7,
versículo número 15 ao versículo número 23. Vamos ver? Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos, ou figo dos arbolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nem a árvore má produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não esperemos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. E no capítulo 24 de Mateus, você vai ver novamente Jesus falando o seguinte: verso número 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, deixa eu pegar, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 13 ao versículo número 15. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Por fim, quero mostrar aqui em Gálatas, capítulo de número 1, versículo número 6 ao 9. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Tem outros textos mostrando que o cristão deve refutar, contradizer, combater, evitar, não apoiar os falsos profetas. Eu quero que você, ao terminar este vídeo, você venha aqui refletir um pouco sobre suas decisões políticas, em quem você realmente tem votado nesses últimos anos. Nós sabemos que o Estado, o governo, é uma das instituições criada por Deus. Só que pelo desconhecimento dos evangélicos, pelo desconhecimento do povo de Deus, em não compreender o mundo real, tá certo? Em não estudar, em não pesquisar, em não ter um bom professor de escola dominical, me instruindo, me dando ferramentas, compartilhando saber, por diversos outros problemas, alguns ou muitos evangélicos votam em pessoas que apoiam o que está nessa figura. Um falso Cristo, Deus não existe e qualquer liberdade sexual é permitida. Desde a homossexualidade, ao incesto, a pedofilia e assim por diante. O negócio está acontecendo. Se você não acredita, aí é um problema seu. Mas os fatos não deixam de ser fato porque você não acredita, tá certo? Então vamos para a manchete e vocês vão ver porque o motivo de estar dizendo isso, tudo isso. Vou mostrar aqui a vocês.
Pois bem, eu estou aqui no site. A notícia que chegou a mim foi é o seguinte: um livro de ética na China comunista. Olha, China comunista, presta atenção. Jesus matou mulher apanhada em adultério. Ou seja, eles estão dizendo aqui que um livro modifica a história final, onde Jesus, em vez de salvar, perdoar, Jesus mata a mulher. Veja que coisa terrível. De acordo, vamos ver o que a manchete está dizendo. De acordo com o livro, quando a multidão desapareceu, Jesus apredejou o pecador até a morte. Isso é contrário à palavra de Deus. Você já viu diversos textos advertindo contra essas pessoas. Mas, se você ainda insiste em votar em partidos de viés comunista, felizmente, meu amigo, minha amiga, você está sendo amaldiçoado e trazendo rios de sangue e, ao mesmo tempo, uma grande maldição sobre sua vida e sobre o planeta Terra, porque esse grupo ideológico visa estabelecer o reinado do anticristo. Bem, China, 28 de setembro de 2020. Um livro de ética chinês, desenvolvido com alguma supervisão do governo chinês, do governo comunista chinês, retrata Jesus matando a mulher pegada em adultério. Obviamente, esse Jesus aqui não é o Jesus bíblico, é um falso Jesus, tá? Aí você já sabe indiretamente que estamos vendo um falso Jesus. Mas a ideia é desfigurar, desmentir, destruir a história, como fazem outros grupos conspiracionistas, ideológicos e religiosos, filosóficos do mundo. Existe um fato, existe a história, existe a ciência, mas não importa. O que importa é os meus desejos diabólicos e satânicos para que pessoas desapercebidas, desatentas, sem equipamentos cognitivos, intelectuais e espirituais venham ser presas dessa situação. Não é somente essa, tem diversas outras. A União de Notícias Católicas da Ásia, infelizmente, o catolicismo, eu tenho um livro aqui que eu vou indicar para vocês, a Igreja Anti-Ascarada da Ameaça Comunista, Apelo aos Bispos Silenciosos, de Plínio Corrêa de Oliveira. A Igreja no Silêncio do Chile. Esse livro aqui, que eu acabei de citar a vocês, estou lendo, é uma, vamos dizer assim, é uma súplica, é uma necessidade para que a Igreja Católica, esse livro vai trabalhar apenas a Igreja Católica, para que elas evitem de ter bispos, padres, arcebispos, líderes católicos que sejam de viés comunistas ou socialista, porque alguns católicos que ainda são fiéis ao catolicismo reconhecem que o comunismo não serve, tá? Mas muitos, a maioria da liderança comunista católica já se adequou à teologia da missão integral, tá? Que está dentro do catolicismo. Então esse livro é uma advertência contra o catolicismo, tá? Por outro lado, nós temos também evangélicos, tá? Pastores, diáconos. Eu conheço até uma pessoa que está aí sendo candidato a vereador, mas o partido dele é comunista. É um partido que já matou milhões e milhões de pessoas. Então, não só acontece no catolicismo, mas acontece também da igreja evangélica. Então, devemos aí acordar a igreja evangélica, né? Na qual nós fazemos parte. Porque senão seremos aí, vamos dizer assim, culpados ou por ser negligentes com o cão reinando no nosso território, né? Voltando à manchete. A União de Notícias Católica da Ásia relatou na semana passada que um livro didático produzido para estudantes vocacionais pela editora Universidade Chinesa de Ciência Eletrônica e Tecnologia mudou o final da famosa história do Evangelho. Veja que mudou. Então a intenção de qualquer grupo político, ideológico, filosófico, religioso é mudar o sentido das palavras bíblicas, tá? Por isso esse fruto é um fruto de um falso evangelho. Preciso dizer mais coisas? Eu acho que não. Como no original a multidão cita a lei como justificativa para apedrejar uma adúltera até a morte, Jesus disse: aquele que nunca pecou atira a primeira pedra.
os acusadores vão embora, um por um. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. No Antigo Testamento, adúltera não só era apredejada e morta, mas junto com aquele que estava com ela. Nessa situação, faltou um homem no qual era feito o ato sexual, tá? Para que, vamos dizer assim, dentro do pensamento judaico, aquilo pudesse acontecer. Sabendo disso, e que era apenas, vamos dizer assim, uma falsa prova, tá? É como policiais corruptos. Você está num beco e tem uma pessoa qualquer e você faz a apreensão dessa pessoa e coloca uma maconha, um revólver e diz que a pessoa estava fumando maconha e prende essa pessoa e leva até o juiz. Só que o juiz não é Jesus, não é onisciente, né? E vai julgar conforme as provas. Jesus, sabendo que aquilo que de fato aconteceu, mas que faltava outros detalhes do caso para assim ter um julgamento mais aperfeiçoado. Sabendo disso, para não criar mais debates teológicos, Jesus apenas vai no centro antropológico de todo o indivíduo, que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e assim resolve o caso, dizendo que qualquer pessoa que pecou pode receber o perdão mediante o arrependimento, e assim por diante, né? Fecha aspas. Bem, mas então, de acordo com o livro, quando a multidão desapareceu, Jesus apredejou o pecador, no caso a pecadora, até a morte, dizendo: eu também sou pecador. Veja só, mas se a lei só pudesse ser executada por homens sem mancha, a lei estaria morta. Blasfêmia terrível, né? O final correto do relato do Evangelho está em João capítulo 8, versículo 3 ao versículo 11. Mostra Jesus se recusando a condenar a mulher. Jesus novamente se endireitou e disse: a mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Eu também não te condeno, disse Jesus. Vá embora e a partir deste momento não peques mais. De acordo com a UCA News, o livro é usado para ensinar ética profissional e direito. Tanto a educação quanto a publicação são estritamente controladas pelo governo comunista chinês, totalitário. De acordo com a UCA, um católico da China publicou o livro didático nas redes sociais, sugerindo que essa versão distorcida do Evangelho era um ataque comunista à Igreja Católica. Quero que todos saibam que o Partido Comunista Chinês sempre tentou distorcer a história da Igreja, caluniando nossa Igreja e fazendo as pessoas odiarem nossa Igreja, escreveu ele. A UCA também citou um professor vocacional cristão, Martin Wang, que confirmou que o livro didático continha a história, mas disse que seu conteúdo varia de um lugar para outro na China. Missimo Introvigne de Bit Wingder, uma revista sobre liberdade religiosa e direitos humanos na China, escreveu que o objetivo da história era sublinhar a supremacia da lei conforme transmitida pelo Partido Comunista Chinês. Conforme contada aos estudantes chineses, a história ensina que a lei e o partido são bons e puros, e transcendem os seres humanos impuros que o representam, escreveu o sociólogo italiano das religiões. Mesmo que os oficiais sejam corrompidos, sua decisão deve ser aceita porque, honestos ou corrompidos, eles representam o partido e a lei do partido nunca deve ser questionada. Esta é a teoria padrão do PCCH, mas distorce totalmente o significado do ensino de Jesus em João capítulo 8. Mobiliza Jesus para a propaganda do PCCH é blasfêmia e ofensiva para os cristãos. Segundo a UCA, pelo menos um católico chinês se queixou de que a igreja na China não luta contra esse tipo de distorção. O sociólogo Introvigne escreveu que os cristãos podem esperar mais do mesmo do governo chinês à medida que ele continua sua política de tornar o cristianismo mais cinicizado chinês. Cinicização não significa incorporar mais aspectos culturais chineses ao cristianismo chinês, como atesta a destruição de belas igrejas cristãs projetadas de acordo com a arquitetura tradicional chinesa. Significa efetivamente diluir
o cristianismo para que não seja uma ameaça aos valores do Partido Comunista. Em 2009, o diário francês Le Figaro relatou que o governo chinês havia exigido que os cristãos, budistas e muçulmanos alterassem seus respectivos textos sagrados de modo a se conformarem com os requisitos da nova era. De acordo com este relatório, as parábolas do Evangelho, os cristãos deveriam estar alinhados com o Partido Comunista. Caso contrário, corre o risco de serem eliminados da Bíblia disponíveis aos fiéis. E assim termina essa triste notícia na qual a Bíblia já tem nos informado, né, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, né? Mas esse ataque, como eu tenho sempre dito a vocês, ocorre tanto internamente, ou seja, através dos cristãos progressistas, eles se infiltram nas igrejas, uns por terem finanças muito boa e por dizimarem bem, os líderes atuais o chamam para o ministério e eles aí começam a disseminar essa semente diabólica que serve para a plantação do anticristo, no qual ele vai dizimar a população. Por sua vez, há o ataque externo através de forças políticas ou de organizações ONGs, né, ou de sistemas religiosos já que se separam e criam aí uma igreja, por exemplo, a igreja dos LGBTs, né, e modificam a narrativa, o significado das palavras, o sentido de um conceito, as definições. Eles começam a criar um novo mundo que não existe, né? E assim destruindo o mundo real, o mundo no qual nós vivemos. Por fim, eu vou recomendar aqui a vocês, vou citar aqui alguns livros que vai derrubar essas ideologias. Primeiramente a Bíblia, né? A Bíblia, tá? Sem dúvida. Para quem é católico, recomendo esse livro. A Igreja Anti-Ascarada da Ameaça Comunista. Apelo aos Bispos Silenciosos. Marxismo Desmascarado. Acabei de comprar esse, eu estou tentando terminar de estudar, depois eu vou fazer um resumo e vou postar no canal. Bem-vindo ao hospício, né? O que acontece quando as ideologias como essa que eu estou apresentando a vocês vêm para o nosso mundo real, né? E de onde vêm essas ideologias, né? Eu acabei de comprar esses livros e estou ainda estudando. Uma breve história do homem, de Hopper, tá? Muito bom. Esse aqui é fantástico, O Comunista Exposto. Recomendo a vocês. Política, ideologia e conspiração. A sujeira por trás das ideias que dominam o mundo, tá? Quais são as ideias que estão dominando, por exemplo, nas igrejas, nas escolas e igrejas. E Na Contramão do Bom Senso, Marxismo, de Carlos Eduardo. Olha aí. Então, esses são alguns livros que você deve ter, tá? Para combater a ascensão do comunismo, tá? Apesar de que ele já tem conquistado diversos territórios, né? Bem, eu termino aqui este vídeo e peço a vocês que ajudem o canal a produzir subsídios, informações, conteúdos para a igreja, para qualquer pessoa, pois se a verdade não for dita, meu amigo, tudo está perdido. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, nos ajude, tá certo? E desde já Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.